A tuberculose é uma doença que ainda responde por mais de 4.000 mortes por ano só no Brasil, decorrentes principalmente pela falta de informação, aliado ao preconceito e ao estigma que agravam o problema na adesão ao tratamento. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que anualmente 72.000 novos casos são diagnosticados no Brasil. A tuberculose é a terceira causa de morte por doença infecciosa e primeira causa entre pessoas vivendo com HIV/AIDS. Para falar sobre essa doença e os dados no Rio Grande do Sul, trazemos no Saúde na Web a médica pneumologista Carla Jaquezevski, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose no Estado e diretora técnica do Hospital Sanatório Partenon, órgão da Secretaria Estadual da Saúde. Bom dia, doutora Carla. Bom dia. Estes dados são muito preocupantes e a TB para muitos é uma doença que ainda parece que faz parte do passado. Ela é muito atual? Nós costumamos dizer que a tuberculose, embora ela seja uma doença antiga, ela não é passado. Muitas pessoas nos perguntam se com o advento da AIDS, do HIV, a tuberculose voltou. No país, no Brasil e também aqui no estado do Rio Grande do Sul, a tuberculose nunca chegou a deixar de ser um problema de saúde pública. Os nossos dados em um período que foi de 1976 a 1986 estiveram bem melhores, houve um decréscimo no número de casos, a doença estava a caminho do controle. No entanto, uma série de motivos, entre eles o surgimento da AIDS, nos fez voltarmos, regredirmos nesses indicadores e hoje, sem dúvida nenhuma, é uma situação bastante preocupante. O Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2011, nós costumamos trabalhar sempre com o ano anterior ao ano que está fechado, em função das notificações e também em função do tratamento, que a gente consegue ver a conclusão no mínimo 6 meses depois, então se trabalha com esses dados de anos mais anteriores. Em 2011 nós tivemos em torno de 6.500 casos totais notificados no estado do Rio Grande do Sul. Desses, em torno de 5.030 casos eram casos novos, ou seja, a primeira vez que o paciente estava tendo tuberculose. E desses pacientes notificados no SINAM da tuberculose, em torno de 600 evoluíram para o óbito. Então, como se vê, além de ser uma doença que acomete muitos indivíduos, ela acaba levando à morte uma quantia considerável de pessoas aqui no nosso meio. A Organização Mundial de Saúde aponta que a desinformação também ajuda para que os números cresçam de tuberculose. Para orientar as pessoas a procurar o tratamento, quais os sintomas que elas devem estar atentas? Qualquer pessoa com tosse, seja ela seca ou encatarrada há mais de 3 semanas, deve sem dúvida procurar um serviço de saúde para fazer uma investigação desse seu sintoma. Então, o sintoma mais preocupante, tosse seca ou com expectoração. Junto com isso, poderemos ter emagrecimento, febre baixa, principalmente ao entardecer, falta de apetite. Poderemos ter casos em que o paciente apresente tuberculose em outros órgãos, como os linfonodos, então termos caroços, adenomegalias em região cervical, região axilar. Então o quadro varia bastante de paciente para paciente, mas o sintoma mais importante é a tosse. Tosse há mais de 3 semanas, em algumas populações, como é o caso de populações de sistema prisional, mais do que 2 semanas já nos preocupa. Então o indivíduo com esses sintomas deverá procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência. Em cada um dos municípios nós temos programa de controle da tuberculose e no caso desse posto mais próximo da residência não estar apto ao diagnóstico, ele vai dar o encaminhamento necessário. Para se ter uma ideia, no município de Porto Alegre existem vários locais onde esse diagnóstico é feito, vai variar de município para município. Os diagnósticos são feitos no posto de saúde e o tratamento, não há mais necessidade da internação? Com certeza, o tratamento da tuberculose hoje, exceto para alguns pacientes que a gente pode falar logo em seguida, ele é feito ambulatorial, ou seja, o paciente tem o seu diagnóstico, começa a tratar, começa a tomar os medicamentos. Esses medicamentos são todos fornecidos pelo serviço público, então o indivíduo não gasta, não precisa adquirir esses medicamentos, ele recebe no posto de saúde e faz o seu tratamento ambulatorial.
Alguns pacientes, principalmente aqueles que demoraram muito a ter o seu diagnóstico, muitas vezes chegam debilitados e necessitam internação. Então, dependendo do caso, mas isso não passa de 5% dos casos diagnosticados, em algum momento precisarão internar num hospital para poderem, então, ter minimizado seus sintomas ou alguma intercorrência. A tuberculose é causada por um bacilo e ela é contagiosa, né? A partir do momento, quanto tempo leva no tratamento para que ela deixe de ser transmissível? Essa questão é uma questão bastante importante da gente conversar por dois aspectos. O primeiro é ter sempre em mente que a tuberculose é de transmissão aérea, ou seja, é uma exposição não consentida. Basta eu estar no mesmo local onde exista uma pessoa tossindo, falando alto, espirrando, que faça um aerossol com o bacilo, o indivíduo que está ao lado poderá inalar e vir a se contaminar com o bacilo da tuberculose. É importante ressaltar que das pessoas que têm contato com o bacilo da tuberculose, apenas 1/3 delas ficarão infectadas. E dessas infectadas, somente de 5 a 10% dos indivíduos desenvolverão tuberculose doença. Então, esse é o primeiro ponto, onde a gente, por uma exposição não consentida, pode se infectar e poderá adoecer. Em relação ao tempo de tratamento, para não estar mais disseminando o bacilo, não ser mais uma fonte de infecção dentro do domicílio ou dentro da comunidade, se estima que esse período seja em torno de 15 dias. Então, aquele paciente que está usando a medicação de forma correta, em torno de 15 dias ele não mais contamina ninguém na sua residência, no seu ambiente de trabalho. Isso é importante para se evitar o estigma. Então, o pior problema é uma tuberculose não diagnosticada, ou seja, o paciente que não está recebendo tratamento. A partir de cada dia que ele toma a medicação, mais chance tem dele não ser mais um transmissor. Então, isso é muito importante que as famílias entendam que nos locais onde se tem um paciente com tuberculose, que ele receba o apoio, que se tomem medidas, lógico, de controle, mas é basicamente o arejamento dos locais, não precisa afastar do convívio a pessoa, isolar talheres, roupas, toalhas, nada disso é necessário. A transmissão é aérea e se nós mantivermos o ambiente bem arejado, entrando sol, a chance de que ocorra o contágio, ela reduz bastante. Para o tratamento eficiente da tuberculose é muito importante a adesão do paciente, né? O compromisso que ele tem com a cura da tuberculose. Quais os problemas que podem advir de um tratamento mal feito e de um tratamento sem muito compromisso do paciente e da própria família do paciente? É muito importante ressaltar que o tratamento da tuberculose ele dura no mínimo 6 meses. Então, esse tratamento que é fornecido todo pelo Estado, o poder tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, que tem todas as organizações para o indivíduo ter acesso, esse medicamento deverá ser utilizado no mínimo, então, por 6 meses. O indivíduo, geralmente, no 2º mês, muitas vezes lá pelo 3º mês, ele já está sem sintomas, ou seja, ele se sente bem, muitas vezes tem a ilusão de estar curado e a partir daí deixa de tomar a medicação, não retorna no posto, não retorna para retirar a sua medicação ou leva a sua medicação para casa e não a ingere de forma correta. Com isso, os bacilos causadores da tuberculose que estão nos pulmões ou em outro órgão deste paciente vão se tornar resistentes ao esquema básico de tratamento, que é esse que dura 6 meses. E poderá, então, o paciente voltar a adoecer já com bacilos resistentes ao esquema de tratamento, por uso irregular em esquema anterior, e daí precisará fazer um outro tratamento, que é o tratamento para pacientes com tuberculose multidroga resistente, que dura 18 meses, no mínimo de 18 a 24 meses, inclui durante os primeiros 6 meses medicação injetável, aumenta bastante o custo desse tratamento e também piora a adesão em função de que são mais remédios, mais parefeitos e mais dificuldade muitas
muitas vezes para se administrar. Então é importante o paciente ter isso na cabeça, que ele precisa completar o tratamento, somente o médico tem condições de dar alta. Então, por mais que ele pense que está bem, que está curado, somente quando tiver alta no posto, na carteirinha, é que ele poderá deixar de tomar as medicações. Existe um acompanhamento domiciliar ao paciente pelo Serviço de Saúde Pública? Isso depende de município para município. O Ministério da Saúde e o Programa Estadual de Controle da Tuberculose preconizam que seja feito o tratamento diretamente observado, que nós chamamos de TDO. Esse tratamento diretamente observado, ele pode e deve ser pactuado com o indivíduo que irá recebê-lo. O indivíduo ou se desloca ao posto de saúde para receber a medicação de forma supervisionada, ou ele recebe a visita de um profissional de saúde em sua residência, que vai conferir se essa medicação realmente está sendo ingerida pelo doente. No estado hoje, nós não conseguimos mais do que 23, 25% dos casos em TDO, em tratamento diretamente observado. Isso basicamente porque temos ainda uma baixa cobertura de estratégia de saúde da família, e nos grandes centros, como é o caso da região metropolitana de Porto Alegre, muitas vezes é inviável o indivíduo se deslocar até o posto diariamente. Mas esse acompanhamento domiciliar, ele é preconizado, se trabalha junto ao município, que é quem executa as ações de saúde, para que ele seja feito e observado. A informação é fundamental para garantir o compromisso e empenho do paciente para a cura e evitar a transmissão da doença. Pensando nisso, é que todos os anos ocorre o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, no dia 24 de março. No Rio Grande do Sul, o Hospital Sanatório Partenon, fundado em 1951, foi criado especialmente para tratar a doença. Hoje é referência estadual para os casos avançados da tuberculose. Neste ano, o hospital realizará ações para comemorar seus 62 anos em atividades alusivas também ao Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, no dia 18 de março. Essas ações são muito importantes para o diagnóstico dos novos casos? Com certeza, nessa semana de mobilização, que aqui no estado será de 18 a 24 de março nesse ano, as pessoas, por terem mais acesso à informação, pelo tema ser abordado nos órgãos de imprensa de forma mais intensiva, acabam despertando e novos diagnósticos são feitos. Mas o que nós gostamos sempre de dizer é que essas ações precisam ser continuadas. Termos somente um dia de luta contra a tuberculose, uma data, é muito importante para se marcar, para poder se trabalhar de forma mais intensiva. Mas essa busca do nosso sintomático respiratório, a pessoa que tosse há mais de 2 ou 3 semanas, ela deve ser contínua pelas equipes de estratégia de saúde da família, atenção básica, qualquer serviço de saúde poder estar identificando o tossidor e podendo encaminhá-lo para o diagnóstico. Além disso, ter sempre presente a importância da adesão ao tratamento. Então, esses temas têm que ser abordados diariamente durante todo o ano. Para o dia 18 de março, quais atividades que serão desenvolvidas aqui no Hospital Sanatório Partenon? Nós teremos atividades durante toda a tarde do dia 18, iniciando às 14 horas, onde serão, após uma pequena solenidade de abertura, serão trazidos ex-funcionários e ex-pacientes aqui do próprio sanatório, que irão trabalhar numa roda de conversa, contando histórias pitorescas aqui do sanatório. O sanatório já teve dentro dessa comunidade aqui, do bairro Partenon, um papel muito mais importante do que tem hoje, na época em que tinha em torno de 350 leitos, que a tuberculose era tratada quase que a totalidade dos casos em ambiente hospitalar. Apesar dessa realidade ser outra, nós continuamos tendo esse papel importante e a interface com a comunidade é muito importante. Então, além dessa roda de conversa, de uma pequena apresentação artística de funcionários do próprio hospital, nós teremos depois uma mostra de artesanato e também um desfile de modas da comunidade do Morro da Cruz, em conjunto com os nossos pacientes aqui do Hospital Sanatório Partenon. Essa interface com a comunidade, com a sociedade civil organizada, ela é muito importante, porque nós, dos serviços de saúde, com certeza não estamos dando conta dessa epidemia chamada tuberculose, muitas vezes em decorrência do perfil do paciente,
que é atendido por essas equipes, e nós precisamos do auxílio da comunidade para vencermos os nossos obstáculos, conseguirmos diagnosticar o maior número de casos e conseguir principalmente curar aqueles diagnosticados. Nós agradecemos a presença da doutora Carla Jakizewski no programa Saúde na Web, que é um programa elaborado pelo Grupo Estadual de Hospitais da Secretaria Estadual da Saúde. E lembramos que se houver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, é só postar e entrar no blog www.grupohospitalarestadual.blogspot.com.br. Obrigada e até a próxima com Saúde na Web.